Amém? Ok, muito obrigado então. Nós vamos para a palavra de Deus hoje. Eu quero compartilhar. Eu tenho tempo, glória a Deus, justamente eu tenho tempo para pregar. E eu quero falar hoje sobre a comunhão libera poder. Eu tenho falado aqui para os irmãos a cada domingo, temas específicos. E nos últimos 2 domingos, eu tenho falado sobre a comunhão da igreja. Falei também sobre a koinonia, a importância de estarmos juntos como igreja. O que é estar junto como igreja? Eu já falei para vocês aqui, nós somos uma igreja de 2 asas. O que é ser uma igreja de 2 asas? Nós temos um culto só por domingo. É o culto da família, é hoje. Mas nós temos também a célula na quarta-feira. Isso é ser uma igreja de 2 asas. Então, você já viu algum avião voar com uma asa só? Não. Então é importante que você esteja no culto e é importante que você esteja na célula, para que você possa voar nas asas do Espírito. Amém? E nós sabemos também que o discipulado é muito importante. O discipulado é o leme que dá a direção. Eu falei isso na semana passada. Estou só recapitulando para você não esquecer. O leme é o discipulado. O que é o discipulado, pastor? Tem vários níveis de discipulado. O primeiro é o que vocês vão entrar agora, que se chama curso de consolidação, onde alguém vai visitar você 7 semanas para te ensinar esse novo caminho na fé. Ninguém nasce sabendo nada, por isso você precisa aprender. E um anjo da guarda vai te visitar para te ensinar essas 7 visitas. Esse é o primeiro discipulado, vai dar direção. Depois, claro, simultaneamente a isso, você vai estar numa célula. E você vai deixando as coisas acontecer. Mas na videira, ouça, todo mundo é acompanhado. E no final das contas, todo mundo acompanha. Porque o nosso chamado é cuidar de gente. O chamado principal de todo filho de Deus é gerar segundo a sua espécie. Por isso eu quero falar para você hoje, estar junto como igreja. Qual o poder e qual a importância de estarmos juntos como igreja? Lá no Salmo 133, que é o salmo que nós estamos lendo já há 2 domingos, ele diz assim, no versículo 2, por favor. Salmo 133, versículo 2, vai aparecer aqui. Eu acho, deveria. Obrigado. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Volta lá no 1 também, para nós pegarmos o contexto de domingo passado. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então o Salmo está dizendo, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele usa isso como algo positivo, é bom estar junto. Por quê? Ele fala, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce para a barba e também vai para as vestes, a gola das vestes. Nós precisamos entender o contexto do que a palavra de Deus está falando. A Bíblia, existem tipos, alegorias, analogias e símbolos para você entender a Bíblia. Não podemos entender a Bíblia de forma literalmente. É claro que assim mesmo, existem algumas coisas que são literais. Mas a Bíblia só pode ser revelada pelo Espírito de Deus. Então, a Bíblia, quando você lê ela é um livro poderoso. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da palavra. E quando você lê a palavra, a Bíblia é o único livro que o autor está do teu lado, que é o Espírito Santo, para revelar ela para você. Então, quando você está tendo comunhão com a palavra, você precisa buscar do Espírito essa revelação, essa clareza. E aqui quando a Bíblia fala do óleo precioso, o óleo tem um significado na Bíblia. O óleo precioso aponta para a unção do Espírito de Deus. A unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, quando a igreja, quando o corpo de Cristo está conectado com a cabeça, há uma unção que é liberada. A unção que vem sobre a cabeça, mas desce, escorre pela barba, vai pelas vestes e vai até os pés. Porque o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, amém? Você entende assim? Só que você sozinho não é a igreja, porque tem gente que diz assim, não, eu estou lá na minha casa e eu sou igreja lá no meu quarto com a minha família. Não é, não tem como ser assim. Eu já falei a história da nossa camiseta, não estou com ela aqui, os irmãos estão. Nós botamos, nós somos a igreja.
Porque a igreja é os muitos e diferentes que se tornam um por causa de um propósito. E quando nós estamos juntos, há uma unção que é liberada, há um óleo que é liberado, que é emitido pelo cabeça, que é Cristo. A unção vem por meio de Jesus através do Espírito, amém? Evidente que somente aqueles que são conectados com Cristo desfrutam do óleo fresco da unção. Eu quero dizer para você que nesses dias, ao ensinar isso, nós vamos experimentar da unção de Deus sobre as nossas vidas. Aonde, pastor? Todas as vezes que estivermos reunidos. Então, quando você reunir com a sua célula, você vai experimentar um nível de unção com os irmãos. O que a unção faz? A unção te capacita para tudo. Hoje eu falei para os irmãos que estavam no encontro aqui. Pedro era um homem que estava com medo. Logo que Jesus foi preso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas lá em Pentecostes, Atos 2, Pedro estava lá no cenáculo junto com aqueles discípulos. E quando o Espírito Santo veio e Pedro foi cheio do Espírito, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, a Bíblia fala que tinha uma multidão do lado de fora. E eles começaram a rir e a debochar, porque aqueles irmãos estavam experimentando a promessa de Jesus para os seus discípulos. Porque eles estavam falando em línguas estranhas, muitos estavam caindo, muitos estavam chorando, muitos estavam rindo. E as pessoas falaram de fora, está escrito em Atos 2. Eles estão bêbados essa hora da manhã. Pedro se levanta junto com os 11 discípulos. E ele fala, não, vocês estão enganados. Ninguém bebeu nada aqui. O que está acontecendo aqui é a promessa vinda por meio do servo Jesus, que disse que o Espírito viria e nos conduziria a toda a verdade de Deus. Aquele a quem vocês mataram, o autor da vida, mandou o Consolador, o Espírito Santo. E eles foram cheios de poder. Mas eu quero perguntar para você uma coisa nessa noite. O que fez aquele homem Pedro, medroso, que negou Jesus 3 vezes, com medo de ser morto, com medo de ser preso, como Jesus fez, para esse Pedro aqui em Pentecostes, que estava diante de uma multidão de pessoas, e provavelmente ali no meio daquelas pessoas, tinha alguns que haviam mandado prender Jesus e matá-lo. A unção que estava sobre ele. Então o que capacita todo cristão, é a unção que está sobre ele. Mas onde ele recebe essa unção, pastor? Todas as vezes que nós estamos juntos. Todas as vezes que a família se reúne para adorar a Deus, há uma medida de unção liberada e de poder sobre a sua vida. Então o que você está fazendo aqui nessa noite, meu filho? Você veio aqui para buscar dessa unção. E ainda que você não tenha muita ciência dessa unção, é inevitável. Daqui um pouco você vai sair por aquela porta. E por causa da palavra, e por causa da oração, e por causa do louvor, e por causa da presença, você vai carregar uma unção daquela porta para fora. Que vai te capacitar na sua semana. Vai te dar sabedoria para administrar algumas coisas que outrora você não conseguia. Porque essa unção te capacita. Só pelo fato de estarmos em comunhão. Deus, Ele tem planos para a sua noiva, para a sua igreja. E eu creio que nesses dias, Deus quer potencializar a sua unção nas nossas vidas. Existe uma urgência de salvação de vidas, de famílias. E eu vou dizer, talvez você possa não entender, você que passou por esse encontro, mas o que foi que te trouxe aqui, não foi só os seus problemas, foi a unção de Deus. A unção de Deus te trouxe. E quando você viu, você estava aqui. Porque às vezes você faz perguntas para você mesmo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Talvez você está aqui agora nesse culto, você está dizendo, que loucura é essa? O que eu vim fazer aqui, ouvir esse pastor doido, com essa camiseta engraçada? A minha esposa mandou tocar fora as camisetas assim. Aí eu falei assim, mas eu gosto tanto delas. Aí eu fui na capacitação com o pastor Luiz e ele falou a mesma coisa. Falei, vou ter que tocar fora, vou ter que comprar outras primeiro, né? Falei, minha esposa estava certa. Bendita mulher que Deus me deu. E que eu não ouvi, podia ter ouvido. Não precisava ouvir do pastor Luiz daí. Amém. É, amém.
Então o que eu quero dizer para você? Talvez você está pensando isso, meu Deus, que loucura, eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? A unção te trouxe até aqui. E essa mesma unção, ela te capacita para vencer as dificuldades do seu dia a dia. Essa mesma unção te capacita para relacionar com as pessoas ao seu derredor. Às vezes existem pessoas que são brutas, ríspidas, são grossas, não sabem falar, não sabem se expressar. E elas vêm para o nosso meio e nós amamos elas. E nós toleramos elas. E nós andamos a segunda milha, porque nós sabemos, porque quando vai ficando no nosso meio, ao longo do tempo vai mudando. O segredo é ter paciência e perseverança, porque essa unção muda pessoas. E eu quero dizer para você nessa noite, não pense que um ser humano pode mudar outro ser humano. É impossível. Mas a unção transforma. A unção muda. Então, nós entendemos que estar juntos libera um poder específico sobre nós. E na palavra de Deus, o óleo representa a unção. O azeite, no Antigo Testamento, você vai ver muito isso, e também no Novo. Ele era um elemento versátil. Então, ele servia virtualmente para qualquer coisa no Velho Testamento. Você vai ver o azeite sendo usado para tudo. O que isso quer dizer? Se o azeite apronta para a unção resolve qualquer problema. O azeite era usado para várias coisas, eu vou falar sobre isso nessa noite. O fato do Salmo 133, no dizer que a comunhão libera óleo, é algo precioso. Porque se nós entendermos a palavra da forma como Deus está falando conosco, você vai entender que quando estamos unidos com os nossos irmãos, esse óleo é liberado do céu para a terra. Mas aí você fala assim, mas eu quero ver esse óleo, de onde é? Onde é que está o vidrinho do óleo aqui, pastor? Não. Esse óleo é chamado de unção. É quando você recebe algo da parte de Deus que te empodera. Sabe quando você fala algo que você nem sabe que sabia, mas você falou e aquilo mudou a vida de alguém? É quando a unção se manifesta. É quando você fala algo, a unção flui através da sua vida. Mas a unção flui através de quem? De quem está cheio da unção. Quando você é cheio da unção de Deus, porque você busca do azeite, a sua vida é transformada, mas enquanto a sua vida é transformada, outras vidas vão sendo transformadas ao seu redor. Já viu aquele negócio de gente hipócrita que fala assim, eu não posso ensinar as coisas para as pessoas que eu ainda não vivi. Isso é a maior hipocrisia da face da terra, gente hipócrita. Porque é importante você saber, se fosse assim, nunca ia se começar nada. Nunca. Quem ensinou o primeiro astronauta nunca foi astronauta. O primeiro piloto que aprendeu a andar, nunca teve um professor que foi piloto. Entendeu o que eu estou dizendo? É importante você entender. Nós vivemos a palavra, ensinamos a palavra. E à medida que nós vamos ensinando, preste atenção, nós também vamos aprendendo. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é morta. A palavra de Deus não produz morte. Ela produz vida se ela estiver conectada ao Espírito. Pastor, mas semana passada o senhor falou que a letra mata. Pois é. Por isso que eu falei da conexão com o Espírito. Tem gente que sabe tudo de Bíblia, mas é morto. Não tem vida. Tem gente que conhece a Bíblia de cor e salteado. Há problema em conhecer a Bíblia de cor e salteado, pastor? Nenhum. Nenhum. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. É o nosso livro. Mas a verdade é que nós precisamos, a cada dia, buscar viver ela. O fato de muito conhecimento pode causar um grande problema nas nossas vidas. E quanto mais nós entendemos que Jesus nos chamou para ser servos, menos nós vamos abrir mão da comunhão do corpo de Cristo. Mais nós teremos cultos cheios, células cheias, porque só entende que precisa
Quem busca? Você está aqui hoje por quê? Ah, pastor, porque alguém me convidou, porque eu vim, porque eu passei pelo encontro. Não, porque você está com fome. De alguma forma você está com fome. E essa fome vai ser saciada pela palavra de Deus. Então você vai sair daqui um pouco saciado. Mas lá na terça-feira você vai sentir fome de novo. A importância de você estar quarta-feira na célula. Porque lá essa palavra vai ser ruminada. Você vai compartilhar ela de novo. E assim você vai enchendo o seu dia da palavra e da comunhão. Porque comunhão para nós tem palavra. Nós não pense que comunhão, por nós falarmos que somos uma igreja de comunhão, é só para comer junto. Comer é só um detalhe. A edificação da igreja é feita através da palavra de Deus. Então comer qualquer coisa junto, que é bom também, é só um detalhe. Amém? Então, voltando aqui para o uso do óleo. O óleo, ele tinha várias funções no Velho Testamento. Como eu falei de alimento, essa é a primeira. O óleo servia como alimento. Ele era usado principalmente como alimento. Então a primeira utilidade que nós vemos na palavra de Deus é na preparação dos alimentos, sendo ele mesmo, na verdade, um alimento. No mesmo princípio, nós precisamos receber periodicamente a unção do azeite como alimento do nosso espírito. Quando deixamos de nos alimentar, ficamos doentes. Você conhece crente doente? Vou te explicar como é que é cristão doente. Ele é crítico. Ele fica analisando tudo. E ele não tem fome. Provavelmente você não é um desses, porque você está aqui comendo a palavra. Mas quem falta um culto como esse de hoje, é mais ou menos como um filho que não quer comer. Se você tem filho, você sabe o que eu estou falando. Eles comem. E comem. E comem. E se você oferecer, eles comem. Os meus filhos, eles comiam na minha casa, no almoço. 1h da tarde chegavam na casa da minha mãe, ela estava almoçando, eles comiam de novo. Tá bom, eu vou te confessar, eu também. Mas a verdade é que, quando você vê uma criança que não quer comer, qual é a primeira coisa que você pensa? Está doente. É ou não é? Só que nós somos cristãos e o alimento do Espírito é a palavra. Quando um crente fala assim, eu não quero ir no culto, eu não quero ir na célula, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero. Isso é sintoma de doença. Está faltando o quê? Óleo. E aí nós trazemos para o encontro. Esse semestre nós vamos fazer 4 vigílias. Para quê? Azeite. Azeite. Se você está se sentindo sem vontade de servir a Deus, ouça o que eu estou dizendo. Se você está se sentindo fraco na fé, essa não é uma verdade espiritual ao seu respeito. São só sintomas. Você precisa estar em todas as nossas vigílias. Você precisa fazer doses homeopáticas de leitura da palavra diária. E você precisa ouvir a palavra de Deus constantemente. Porque você vai ver as coisas mudando na sua vida. O mundo é um mundo da falta de esperança. Mas é inadmissível que um cristão não tenha esperança. Porque a nossa viva esperança é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós estamos em busca desse azeite que nos alimenta, nos fortalece e nos nutre. Mas a Bíblia também fala que o óleo servia para limpar. O azeite era usado para limpeza também. Você sabe que o sabão que você usa é feito de gordura, sim ou não? Você não sabia, estou te contando hoje, viu? Culto da videira também é cultura. O sabão é feito de gordura, de graxa, que nada mais é que azeite. Então o azeite, mas isso aqui não é de hoje. No Velho Testamento era usado para limpar. A segunda então coisa que nós vemos aqui é que o azeite nos dias antigos estava na feitura de sabão. A unção do azeite também tem a função de limpar e purificar a nossa vida. Agora é importante você entender que essa purificação não tem a ver com os pecados. Porque a única coisa que lava o pecado é o sangue de Jesus. Essa limpeza não tem a ver simplesmente com a questão do pecado, porque o pecado nós já fomos libertos, amém? O pecado não tem mais domínio sobre nós.
Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Mas então o que esse óleo limpa? Ele tira a craca do mundo. Você anda no mundo, sim ou não? Afinal de contas, você trabalha, você anda, você vai na escola, você faz alguma coisa. Você não fica trancado dentro de um quarto, espero eu. E você ouve muita coisa que não edifica às vezes. Pessoas falando palavrão, pessoas ouvindo músicas mundanas, coisas que não edificam. E isso impregna de alguma forma. Mas quando você recebe a unção também te lava. A unção também te capacita. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A morte do mundo contamina. O mundo é treinado para a morte, sabia disso? Ou quem nunca disse assim, ai, eu preciso chegar em casa e descansar porque eu estou morto de cansado. Alguém já falou isso? Alguém que está morto não está cansado, está morto. Você entendeu que a morte, ela está impregnada na boca do ser humano? Quando alguém está com muita fome, fala o quê? Estou morto de fome. Você já viu um defunto no caixão comendo alguma coisa? Pastor, como deveria ser? Você deveria dizer assim, eu estou cheio de vida para descansar. Eu estou cheio de vida para comer. Porque só come quem está vivo, amém? É importante você entender, mas a mente humana foi pré-programada para gerar morte. Uma das palavras mais ditas no meio do mundo é, não vai dar certo. Será? Ih, já vi isso, não vai dar certo. E a segunda mais falada é, viu? Falei que não ia dar certo. Porque o mundo é o mundo da incredulidade. Você nunca vai encontrar um crente que é cheio do óleo dizer para você que não vai dar certo. Um crente cheio do óleo, até no caixão ele vai dizer, pode até ter morrido, mas pode ser que ressuscite lá no velório. Porque ele não perde a esperança. Porque a esperança é Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? O médico pode dar o laudo. Vai morrer. Cadê Emanuele? Levanta a mão. Vai morrer. Esse foi o laudo do médico. Todo mundo podia fazer, sabe o quê? Vamos ver o preço do funeral, ver quanto é que tem muita gente que faz isso. Sério? O mundo dos incrédulos é assim, até encontrar um cristão cheio do óleo. Ele fala, não vai morrer. E Deus honra a palavra do profeta. Porque Deus honra o que é falado na terra. Você é um profeta de Deus. Você sabia disso? Você não precisa esperar nenhum profeta falar na sua vida. Porque você é um profeta de Deus. Deus fala com você. E Deus usa você para falar com pessoas também. Quanto mais nós somos cheios do azeite, mais limpos nós somos da incredulidade, dos carrapichos que às vezes nos tira do foco de Jesus. A unção, então, nos purifica constantemente da poeira da carne que contamina. Você sabe que a carne aponta para o pecado. E lá em Gênesis, quando Deus, depois do homem pecar, ele libera uma maldição sobre a serpente, que é o Lúcifer. Ele fala assim, sobre o teu ventre rastejarás, e o pó da terra comerás, todos os dias da tua vida. Você já viu alguma cobra comendo poeira? Cobra nenhuma come terra. Minhoca sim, cobra não. Então, mais uma vez, nós entendemos que a Bíblia não está falando de algo literal aqui. Você sabe que o homem foi criado do pó da terra. E essa carne é onde habita o pecado. Por isso que você erra e eu erro. Só por causa dessa carne. Mas nós não somos mais essa carne. Nós somos espírito, que tem uma alma e habita num corpo. Amém? Então, por isso o pecado não tem mais domínio sobre você. Mas por causa dessa carne, o mundo, nós temos contato com o mundo lá fora e muitas vezes a poeira do mundo impregna em nós. Quando você está aqui hoje ouvindo uma palavra como essa, você está sendo lavado, você está sendo ungido para que as coisas do mundo sejam tiradas da sua vida. Não como uma lei, não como uma lista. Né? Vocês estão chegando agora para fazer parte da igreja e às vezes as pessoas me perguntam, pastor, onde estão as normas da videira? Eu falei, está na Bíblia. Não, mas toda igreja tem um código de conduta, está escrito aonde? Na Bíblia. Pastor, mas não tem algo que nós podemos ou não? É isso que as pessoas querem. Elas querem alguém dizendo para elas, isso pode, isso não pode.
Isso pode. Isso não pode. Aqui na videira tem isso? Tem. Você achou que eu ia dizer não? Tem. E quem é que fala para nós? O Espírito Santo. Ele que traz paz ou incômodo para dizer para você, faça ou não faça. Amém? Então qual que é o meu papel? O papel do seu líder, o papel nosso como igreja? Levar você a ser cheio do Espírito Santo. Porque aí você entra num rio que não dá pé e que tem muita correnteza. E quem te leva é o Espírito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque é Ele que nos lava. Terceira coisa, o óleo na Bíblia também aponta para combustível. Mateus capítulo 25, a Bíblia fala sobre as 10 virgens. Alguém já leu? Mateus é o evangelho do reino. E ali nós vemos as parábolas do reino. E uma delas em Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. A Bíblia fala sobre 5 virgens sábias e 5 virgens nécias. Estão falando sobre todos os cristãos de todos os tempos, de todas as eras, representado por essas 10 virgens. Elas tinham lamparinas, amém? Essas lamparinas estavam acesas. E essas lamparinas, eu sei que não tem ninguém aqui muito antigo, mas essas lamparinas, elas tinham um combustível. E o combustível para manter a lamparina e o pavio aceso era o azeite. Então eles ensopavam o pavio no azeite, deixavam uma ponta dentro do recipiente com azeite e tocavam o fogo na outra ponta. Enquanto tinha azeite, tinha fogo. Olha para o irmão do seu lado, tem azeite, irmão? Mas está aceso ou está apagado? Então o que acontece? Elas estavam com a lâmpada, e essa lâmpada estava acesa das 10. Você lembra qual a diferença das 5 tolas para 5 sábias? Oi? Quase. Vocês não me assustam, gente. Vocês já me ouviram falando isso aqui 200 vezes. Hã? Isso! A diferença é que elas tinham azeite sobrando. 5 virgens tinham azeite só na lamparina. Mas as 5 sábias, a Bíblia faz questão de dizer que elas eram sábias, elas tinham uma botijinha aqui com azeite sobrando. Espera aí, pastor, Deus é um colecionador de azeite? A Bíblia não está falando de azeite, filho. Está falando de unção. Está falando de unção. Você só é útil na mão de Deus se você for cheio de unção. Porque se você não estiver cheio de unção, você vai ficar, eu não faço isso. Pular para quê? Nós tivemos alguém nesse encontro aqui que malhou nós. Um encontrista que não quis nem conversar com ele. Onde você viu? Dançar aqui no templo. Quase que eu viro a mesa. Jesus virou, né? Mas eu fiquei quieto. Eu falei, irmãos, resolvam isso aí, deixa eu ficar para cá. Porque primeiro isso aqui não é templo. E onde está escrito da Bíblia que não pode dançar? Se você acha que não pode, você me mostra na Bíblia. Porque eu te mostro que pode. Mas essa não é a minha pregação. Mas dia 20 de setembro isso aqui vai virar um CTG. Nós vamos fazer 20 costelão assado aqui. Aleluia. E eu vou dizer para você, vai ser tudo de graça. Nós não vamos cobrar nada. Nós vamos chamar a vizinhança inteira para vir comer carne 0,800. Eu vou vestir a minha bombacha, que está em depressão. Minha bombacha está em depressão, eu uso ela uma vez por ano só no 20. E vai ter um momento aqui que nós vamos parar tudo. Porque nós não fazemos nada sem propósito. Eu vou falar assim, vocês sabem por que está acontecendo isso aqui? Porque Deus ama vocês. Vocês estão comendo essa carne de graça. Onde que alguém oferece carne de graça? Costelão ainda. Nós vamos fazer o que nós fizemos para esses encontristas, para a comunidade toda aqui. Nós vamos servir eles. Muitos deles falam mal de nós por causa do barulho, jogam pedra. Esses dias até alguém queria denunciar nós. Nós vamos dar carne assada para eles, Denilson. Nós estamos interessados no quê, pastor? Na alma deles. Nós queremos a alma deles. Porque Deus tem interesse na sua alma. Hoje, nesse final de semana, dezenas de almas foram salvas.
Foram transportadas do império das trevas. Agora, pastor, quem faz isso em sã consciência? Nem os tradicionalistas faz. Sério? Nem os tradicionalistas faz. Dá carne de graça. Nós vamos dar 20 costelão. Só vai ver o barulhinho da carne assando. Nós alimentamos eles, enrolamos o molinete, pregamos o evangelho e eles choram. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, custe o que custar. E nós nos fazemos de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns. Eu não tenho problema que falem mal de mim, que falem mal da igreja que eu sou pastor, mas eu quero dizer, enquanto tem muita gente falando, nós estamos ganhando gente para Jesus. E assim, o meu maior pagamento é ver pessoas como a avó que estava chorando aqui o tempo todo, por ver ele sendo impactado e sendo mudado. O tempo todo ela perguntava, onde é que está ele? Onde é que está ele? No batismo do Espírito Santo eu falei assim, está lá sendo cheio do Espírito Santo. E ela levantou as mãos para o céu e disse, obrigado Jesus. A senhora é uma motivação para nós, sabia? A senhora é do tipo de pessoa que essa igreja é, que não desiste de ninguém. E eu quero dizer para a senhora hoje, a senhora vai ter orgulho, ele vai ser um grande homem de Deus. A história de tristeza e dor acabou a partir desse final de semana. Vocês vão viver os melhores dias da sua vida. Por causa da sua fé ainda há esperança. Eu quero dizer para você, irmão, quero dizer para você uma coisa. Só quem tem um filho que estava atolado nas drogas sabe o sofrimento que é. Vende tudo, vende carro, vende a vida, vende a alma para o diabo para tirar os filhos das drogas. E não consegue. E um final de semana com Jesus muda tudo. Não estou falando isso aqui só por causa de um. Aqui no meio de vós tem vários que tiveram uma vida transformada. Tiveram uma vida completamente transformada. Por quê? Por causa da unção de Deus. A unção capacita. Só o fato está aqui, você está recebendo. A quarta coisa que o óleo era usado, eu já estou encerrando, era para uso sacerdotal. O azeite também era usado pelo sacerdote para ungir e consagrar as pessoas e coisas a Deus, como também era usado pelo médico, como remédio. A unção é também para consagração. Você vai ver toda vez que a gente levanta um líder, a gente unge ele aqui, reconhecendo uma unção sobre a vida dele. Quando um pastor é ordenado, esse ano, dia 15 de novembro, eu faço 10 anos que eu fui ordenado ao ministério. É uma história até aqui. Já tive a oportunidade de ganhar milhares de pessoas para Jesus. Isso é tão precioso, porque essa é a recompensa de todo aquele que vive uma vida para Deus. Mas ele também ungia coisas. Nós ungimos muitas vezes, vamos visitar a casa dos irmãos, ungimos o carro que os irmãos estão andando, porque a unção guarda. Não há um poder místico nisso, mas é a fé no que nós praticamos segundo a palavra. O suprimento de Deus para a nossa vida vem somente pela unção. E todo o jugo do pecado pode ser quebrado e destruído pelo poder da unção. A unção abre os olhos. A unção te livra e te guarda das artimanhas do diabo. Eu falei aqui já, num tempo oportuno. E esse é o sexto tópico. A unção, o óleo, cura. E essa cura, ela não é só no corpo. Existem pessoas que elas têm enfermidades que é no corpo. Mas existem pessoas, me entenda com bons ouvidos, que tem uma enfermidade pior. A enfermidade está na alma. E o que mais mata hoje não é o câncer. O que mais mata hoje é a ansiedade e depressão. E não tem faixa etária. Meu escritório fica aqui na frente. E volta e meia eu recebo mães desesperadas. Que os seus filhos com 9 anos, com 12 anos, estão depressivos dentro do quarto. Não querem mais sair para a rua. Não querem viver a vida em comunidade. Até comer eles comem dentro do quarto. E muitas famílias acham isso normal. E não averiguam
ver o que ele está fazendo. Pastor, mas tem que dar liberdade, né? Não, liberdade não existe. Um dia o meu filho falou isso. Não, minha filha, a mais velha. Quando ela fez 18 anos, ela falou: pai, a partir de agora, tudo vai mudar. É mesmo? Tudo vai mudar? Como assim? Ela falou: tudo vai mudar. Porque 18 anos eu já sou de maior. E agora, algumas coisas que eu quero fazer, eu vou poder fazer. Porque eu já sou de maior. Eu falei: já dá para ser presa com 18 anos. Ela falou: ai pai, que isso? Estou falando assim, em ficar até mais tarde na casa dos irmãos, às vezes até posar fora, na casa de uma irmã, que a gente vai fazer uma vigília e ficar até mais tarde. Falou: não vai mudar nada. Mas eu tenho 18 anos, pai. É mesmo? Quantas contas você vai começar a pagar aqui em casa? Não, pagar conta? Como assim? A minha doutrina da minha casa é a seguinte: quem paga os boletos, manda no coreto. E quem paga sou eu. Minha casa, minhas regras. Ah, pai, então não vai mudar nada? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O telefone continua sendo confiscado. Aí um dia uma irmã falou para mim: pastor, o senhor tem que dar um pouco de liberdade para os seus filhos. O senhor pega o telefone deles para vasculhar? Pego. E vasculho. E se eu pego algo desagradável, a chibata canta. Como assim? Abafa o caso. Isso pode me comprometer. Então o que acontece? Você precisa ser um canal. Por que eu estou falando isso? Pais cuidam dos seus filhos. Pais não deixam os seus filhos fazer o que querem. Pais ungidos de Deus, ainda mais. Tem pais que não trazem os filhos na igreja, porque os filhos incomodam. Como que eles vão ser cristãos, se eles não aprendem na vida da igreja? Aí você pode dizer: ah pastor, mas essa igreja é bagunçada, é criança gritando, é correndo, é isso aqui. É criança, é isso mesmo. Criança grita, chora, faz parte. Normalmente o Israel não é assim, mas ele está hoje um pouco cansado. Afinal de contas, ele trabalhou no encontro com Deus inteiro, né, irmãos? Vamos dar um desconto. Mas ele está aqui. Aí eu vou dizer: próximo culto não traz o Israel, bota ele na disciplina. Ah, faça-me o favor, eu quero eles aqui. Ainda que tenha um espaço lá, eles estão lá. Alguns babies ficam para cá depois da palavra. Mas isso não me incomoda. Porque eles estando aqui, eles vão aprender. Você acha que não? Com quem você acha que o terrorista, não, o Pietro, todo crente é um ex. Tem ex-drogado, ex-bandido. O Pietro é um ex-terrorista. E olha que eu sou bem profeta. Porque ainda hoje de manhã ele era um terrorista. Então o que acontece? Mas é importante que eles estejam aqui, porque eles vão acostumar nesse ritmo. E eles vão receber dessa unção. Você entende? A unção tem a ver com o ambiente. Ainda que você não esteja entendendo nada que eu estou te falando nessa noite, o fato de você estar aqui é uma unção que está indo sobre a sua vida. E a unção é que te capacita, a unção é que te prepara, e a unção que te cura. Muitas pessoas entram aqui e elas nem pedem oração e são curadas. Um dia uma senhora falou: pastor, o senhor falou num culto que tinha alguém sendo curado de um nódulo no seio. Ela mandou uma mensagem. Eu fiquei quietinha no meu canto, porque eu fui diagnosticada com câncer de mama. Quando eu vi o senhor falando, eu me arrepiei dos pés à cabeça, mas eu sou muito envergonhado. Mas eu estou mandando uma mensagem para o senhor só para dizer que eu marquei um exame, e os médicos estão loucos que o caroço sumiu, eles estão procurando por tudo. E eu sei que foi naquele dia que Deus me curou. Ela não falou nada, ela ficou sentadinha num canto, ela entrou muda e saiu calada, ou melhor dizendo, ela entrou muda e saiu curada. Essa é a verdade. O ambiente que você está, tem uma unção sendo liberada, a cura toca você nessa noite. Se você tem alguma enfermidade, o poder de Deus está te tocando.
Não, às vezes não precisa nem que alguém ponha as mãos sobre a sua cabeça. Só porque você está no ambiente, o milagre acontece. Amém? A comunhão realmente é algo poderoso, porque quando estamos juntos, tudo isso acontece. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30, a palavra de Deus diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando nós não temos discernimento da importância de andarmos juntos como igreja, o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma correção para a igreja de Corinto, dizendo que a igreja estava doente, porque os seus membros não entendiam a comunhão. Eles não estavam entendendo viver junto como igreja. E eles estavam perdendo a oportunidade. Quando eles juntavam para falar mal um dos outros. Quando eles se juntavam, eles juntavam para escarnecer. Isso não é comunhão. A comunhão abençoa o corpo. E Deus está na comunhão. Você acha que Deus está no meio de fofoca? Quem está é o diabo. Você acha que Deus está no meio de intriga? Não está. Mentira? Não está. A condenação. Você acha que Deus está no meio de condenação? Não. Deus é o Deus de toda graça. Onde a unidade, a presença de Deus está. Agora nesse encontro nós demos um desafio para o Jefferson e para a equipe dele. Trabalhar na cozinha. Olha, é um dos maiores desafios do encontro. Eu vou dizer, esses irmãos se saíram muito bem. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Todos eles são cozinheiros, chefes especiais? Não. Mas eles falaram assim, eis-me aqui. Só isso que precisa, sabia disso? Você acha que para ser um líder de célula, para ser um anfitrião, para ser usado por Deus, você precisa ter um seminário teológico? 1000 vezes não. Deus usa quem está disposto para ser usado. Deus usa quem diz, eis-me aqui, Senhor. Por isso que as pessoas mais improváveis da terra são aquelas que Deus escolhe. A Bíblia diz lá em Corinto que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Ele derrama a unção, porque a unção também te ensina todas as coisas. Você não precisa saber fazer muita coisa. A unção te capacita. Eu nunca me esqueço. Eu trabalhava numa empresa durante 12 anos. A última empresa que eu trabalhei fora. Eu contei aqui algumas vezes. Eu trabalhava numa máquina que fazia lavagem de peças de trator. Trabalhei produzindo a marca Massey Ferguson durante 12 anos. E em um determinado momento eu fui trabalhar nessa máquina. E essa máquina estragou. Teve um problema. Na semana de encontro. Semana de encontro, olha aí. E quando a máquina estragava, acumulava muita peça. E às vezes eu tinha que trabalhar o final de semana. Falei, puxa vida. Essa máquina foi estragar logo agora. E eu falei assim, eu nem fiz uma oração. Nem me ajoelhei. Voltado para Israel. Não, só falei, Senhor, me ajuda. Eu tenho que estar nesse encontro. E fui almoçar. Que aí eles anteciparam o nosso almoço. Chamaram o pessoal para arrumar a máquina. E eu voltei do almoço e o pessoal, E aí estava o engenheiro. O cara que fez a máquina. O supervisor. Meu encarregado. Eu era só uma orelha seca. Mas uma orelha seca de Jesus. Eu peguei meu papelãozinho. Botei embaixo da máquina. Porque eu era pastor, eu tinha jornada dupla. Trabalhava de dia, cuidando de trator. Das 6 da tarde, que era às 18 horas, até só Deus sabe quando, cuidando de gente. Eu falei, Senhor, eles têm que achar o problema dessa máquina. Quando eu deitei assim, eu olhei para cima da máquina. E a esteira dela tem um ferro. E tem um parafuso que conecta. E o parafuso estava caído. Eu falei, obrigado, Jesus. Agora como é que eu vou falar para eles que eu sei? Falei, vou valorizar o negócio. Cheguei para o meu chefe, falei, resolveram o problema? Ele falou, o engenheiro já tentou de tudo. Falou que deve ser um problema na placa de sensor que a esteira não está rodando.
Eu falei, eu sei o problema dessa máquina. Ele olhou para mim e falou, volta a descansar no teu papelão. Eu falei, quê? Fui no engenheiro. Falei, tudo bem, com licença. Ele me olhou assim e falou, pois não? Eu sei como resolver o problema dessa máquina. E deu as costas. Aí o encarregado, que era meu brother, falou assim, o que nós temos a perder? Vamos ouvir. Aí o engenheiro falou, tá meu filho, vamos que eu tenho tempo. Eu falei, vem cá. Não seria esse parafuso aqui, se nós colocarmos aqui, eu empurrei o parafuso, apertei aqui. Ele olhou para todo mundo e falou, quem te falou? Ah, eu não ia perder a oportunidade. Eu falei, Jesus. Ele falou, o quê? Como assim? Jesus, o meu Senhor. Eu não preciso saber nada. A unção te capacita todas as coisas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você está com dificuldade em alguma coisa? Peça para Deus, Ele te ouve. E te dá a unção que te capacita para resolver problemas. Quantas pessoas chegam no meu escritório com o casamento destruído e eles falam assim, acabou, só resta separar. E eu falo, não, ainda há esperança. 30 minutos de conversa, eles saem se abraçando, se beijando e fazendo planos para a lua de mel. Pastor, então o senhor é poderoso? Poderoso é Deus. E a igreja. Essa igreja não é a igreja de um pastor poderoso, amém? É uma igreja poderosa. Tudo que nós quisermos fazer nessa cidade, nós vamos fazer. E a unção vai nos capacitar, nos próximos 5 a 10 anos, a ser a maior igreja dessa cidade. Nós vamos ter milhares de pessoas todo domingo congregando aqui nesse prédio e nos outros prédios que teremos no Matias Velho, no Guajuviras. Essa cidade vai conhecer o nome de Jesus através dessa igreja. Mas quando eu falo isso, eu não estou dizendo só a videira. Essa cidade vai ser conhecida, hoje ela é conhecida pelas encruzilhadas cheias de lixo. Mas essa cidade, ao longo dos anos, vai ser conhecida pelos louvores das células nas quartas-feiras. Você vai estar saindo da sua casa para ir para a sua célula e você vai ouvir o louvor das outras células, porque nós vamos ter uma célula da videira em cada rua dessa cidade. Qual é o intuito, pastor? Fazer o nome de Jesus conhecido e salvar o maior número de pessoas. Eu não quero deixar de fazer a minha parte. Eu quero ver menos mães chorando pelos seus filhos mortos. Eu quero ver menos mães chorando pelos seus filhos nas drogas. Eu quero ver menos filhos chorando porque seu pai se separou da sua mãe. Eu quero ver menos desgraça na terra. Então, nós estamos declarando que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Essa é a oração do Pai Nosso. É o que vivemos hoje. E através da comunhão nós vamos alcançar isso. Não há evangelho na individualidade, porque a comunhão restaura tudo. Você viu hoje aqui pessoas perdoando e sendo perdoadas, isso se chama restauração, e só a comunhão promove isso. Eu quero encerrar nessa noite convidando você para ficar de pé. Ouça, você sabe como é que nós somos conhecidos? Você nasceu de novo, se você creu em Jesus. O que isso quer dizer? Que você se tornou ovelha do rebanho de Jesus. Jesus é o pastor das ovelhas. E por ser o pastor, ele cuida do seu rebanho. Sobre o que nós falamos hoje? Óleo. Amém? O poder da comunhão, que produz óleo, que produz unção. As ovelhas, os animais, também são protegidos com óleo. Sabia disso? Se você conhece lugares que criam rebanhos de ovelha, uma das coisas que os pastores fazem, é interessante isso, como as coisas naturais se aplicam às espirituais. Eles aplicam óleos nos orifícios da cabeça das ovelhas. Sabia disso? O pastor passa óleo nos olhos da ovelha
nos ouvidos, nas narinas e na boca. Todos os dias. Por que isso? Porque uma das grandes problemas das ovelhas são as moscas. As moscas sentam numa ovelha e elas colocam bicheira, ou nas narinas, ou nos olhos, ou na boca, ou nos ouvidos. E a ovelha é um animal tão dócil que ela mesma se mata por causa disso. Ela começa a bater a sua cabeça por causa da bicheira e acaba morrendo. Mas a mosca não vem se tem óleo. Pastor, o senhor está falando de ovelha? O senhor está querendo criar uma criação de ovelha? Não estou falando de ovelha. Estou falando da igreja. Sabe o que é mosca na Bíblia? Aponta para demônios. Ovelhas somos nós. E o óleo quem nos dá é o Senhor. E quando nós estamos ungidos, o diabo vem lançar seta no seu ouvido. Você não recebe, ele não pode vir, porque você está ungido. Os seus olhos não podem ver coisas erradas, porque está ungido. A sua boca não pode falar coisas ruins, porque você está ungido. Então o demônio não tem influência sobre a sua vida, quando você está debaixo da unção. Quando estão me entendendo, diga amém. E é isso que eu faço toda semana aqui. Você vem domingo, sai da sua casa e eu venho aqui passar óleo em você. E todo domingo nós saímos daqui e as moscas até tentam sentar em nós, mas elas não conseguem. Por quê? Porque o Senhor está a nosso favor. Ele é aquele que nos guarda, nos protege. Eu quero dizer para você hoje, nessa noite, o óleo de Deus está sobre a sua vida. Você é alguém cheio da unção de Deus. Por isso o diabo não tem poder contra a sua vida. Por isso os demônios, eles enlouquecem. Porque você é um perigo para o inferno. Porque você é um agente de milagres do reino dos céus aqui na terra. Eu quero dizer para você, não menospreze essa comunhão. Tudo que o mundo despreza é isso aqui. E tudo que Deus valoriza é isso aqui. Sabe por quê? Porque um dia todos nós estaremos diante dele numa grande reunião. Vai ter um dia, irmãos, que esse culto só vai começar. E ele nunca mais vai acabar. Eu quero dizer para você, eu aguardo esse dia ansiosamente. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos, eu quero orar por você agora. Eu quero decretar que esse óleo de unção foi derramado sobre a sua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos, o óleo fresco da unção do Senhor, através da tua palavra e da comunhão dos santos, foi liberado nessa noite, para que nenhuma seta maligna, nenhuma arma forjada contra os meus irmãos possam prosperar. Eu declaro que a casa deles é guardada, que as suas famílias são guardadas. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra os teus filhos. Eu declaro, ó Deus, que eles experimentarão de favor, graça, bênção sem medida, e que a unção do Senhor os capacite, dando sabedoria, dando graça, dando direção e abrindo os olhos dos teus filhos, para que eles possam seguir na direção que o Senhor tem para eles. Eu te abençoo nessa noite, eu declaro que essa palavra se tornará uma fonte a jorrar na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Que você possa ter nessa semana a melhor semana da sua vida. Você possa receber a resposta do que você procura. E que o seu telefone possa tocar, trazendo boas notícias. Não esqueça, eu quero dizer para você, pessoas que estão entre nós hoje, essa semana, se você tem uma causa na justiça, vai checar ela. Ela pode sair essa semana. Geralmente quando nós temos uma necessidade na vida da igreja, Deus abençoa o seu povo. Não se esqueça, Deus vai fazer isso para que você seja um canal. Amém? Levante a sua mão. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Diga amém. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Nós estamos encerrados. E dê uma salva de palmas depois ao Senhor Jesus. Você que está conosco no nosso canal do YouTube, eu quero abençoar a sua vida. Obrigado por estar conosco. Que você possa compartilhar essa palavra se te abençoou.
E se você quer participar da nossa oferta do forro, você pode entrar em contato com o nosso canal ali no chat e nós vamos te enviar o contato para que você possa buscar mais informações. Deus continue te abençoando. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.